Olá ouvintes da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB Bahia. Essa é mais uma entrevista, Ouvindo o Especialista, um projeto da Comissão de Direito Médico da OAB Bahia, que traz para a gente a oportunidade de conhecer perspectivas, conhecer a palavra de especialista, sempre com um enfoque específico, para que dessa forma a gente amplie a nossa possibilidade de reflexões e compreenda, sobretudo, melhor determinadas situações que vivenciamos. E hoje, justamente nesse propósito, ouviremos a doutora Adielma Nizarala, que tem um conhecimento vastíssimo na área de infectologia, ela que é médica infectologista, formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, pós-graduada pelo Instituto Couto Maia, assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde no município de Salvador, auxiliando no enfrentamento à pandemia do Covid-19 e também assessora técnica do SAMU Metropolitano de Salvador. Doutora Adielma Nizarala, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Honra imensa contar com sua contribuição. Seja muito bem-vinda e reitero mais uma vez. Obrigado pelo comparecimento, por ter aceitado o nosso convite. Sua contribuição conosco aqui será, sem dúvidas, fundamental. Nossa, doutor René, boa tarde. A honra é totalmente minha. Fiquei extremamente lisonjeada com a possibilidade de contribuir de alguma forma, né? A gente vai estar enfrentando um novo momento, vamos encarar agora uma nova realidade, e é realmente uma nova realidade, como a gente vai ao longo da nossa conversa aqui tentar expor, mas é um prazer, uma alegria poder dividir um pouco da experiência que a gente tem trabalhado com essa pandemia com todos vocês. Fico à total disposição para tudo que precisarem em termos de informação, de ajuda, de tudo, né? Além da nossa amizade, estamos aqui hoje pelo conhecimento científico. Que bom, que bom. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Bom, mas já para iniciar o nosso bate-papo aqui hoje, essa pandemia surpreendeu a todos nós. A Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB Bahia, ela tem desenvolvido uma série de projetos para abordar não só do ponto de vista jurídico, como a sociedade deve se precaver, como é que a gente pode auxiliar no equilíbrio das relações jurídicas e sociais. E esse projeto que agora estamos aqui executando, que é a entrevista Ouvindo Especialista, ele também é fundamental porque a gente vai trazer o lado técnico, o lado conhecedor dessas medidas de biossegurança e de preservação da coletividade. Pois bem, se a pandemia surpreendeu a todos nós, inevitavelmente ela provocou uma série de ajustes inesperados, rotinas que tiveram que ser modificadas, hábitos que tiveram que ser modificados, tudo em prol da preservação da coletividade. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Como é que a medicina vê essa pandemia que nos assola e quais são as perspectivas, como ela vem se desenvolvendo e quais são as perspectivas que nós temos pela frente? Por incrível que pareça, não foi só a comunidade não científica, a comunidade como um todo que foi surpreendida, não, doutor René. Nós da área da saúde, de certa forma, também fomos, porque nós estávamos numa normalidade, né? Nós atendíamos pacientes, nem sempre usávamos os EPIs da forma adequada, e de repente tudo mudou e se instaurou um medo de uma situação desconhecida que é muito comum de acontecer. Então, só para a gente contextualizar, vamos voltar um pouquinho lá para janeiro, quando a gente apenas ouvia rumores de uma doença misteriosa, uma pneumonia diferente, que acontecia principalmente na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, provavelmente associado a um mercado, que até aquele momento não se tinha ainda o vírus definido, e nós ouvimos as notícias à distância. Eu lembro que ainda durante o carnaval já era uma preocupação real, não no sentido de já termos casos, mas no sentido de que iria chegar ao Brasil. Nós já tínhamos a identificação do vírus na primeira semana de janeiro. O BEI começa com os primeiros casos em dezembro. Já na primeira semana de janeiro, isso é uma coisa maravilhosa da ciência, porque você conseguir identificar um RNA viral num espaço de tempo de 4 semanas entre você identificar um surto e identificar o agente causador, sendo esse agente causador novo,
Porque quando é um agente que se encaixa mais ou menos numa epidemiologia, que você já direciona para um agente, é diferente. Agora, você direcionar para uma coisa que você ainda não sabe o que é, foi uma coisa extremamente diferente para a ciência. E rapidamente eles conseguiram fazer a sequência do RNA desse vírus e descobrir naquele momento que, na verdade, tratava-se de um novo membro da família dos coronavírus, que naquele momento foi chamado de novo coronavírus e que hoje atende pelo nome científico de SARS-CoV-2. Então, no carnaval, nós já começamos a ter uma preocupação como vamos fazer assistência sem colocar em risco os profissionais da área da saúde. E, naquele momento, já começamos com algumas medidas que nós não tínhamos antes. Eu lembro perfeitamente que nós fazíamos atendimento naqueles postos de saúde do carnaval, nos hospitais, nas clínicas, normalmente. Nunca passou pela nossa cabeça naquele momento que uma recepcionista precisasse estar fazendo uso da máscara. E era uma coisa tão diferente para a gente que ficamos pensando como vamos justificar, como vamos manter a confiança das pessoas em serem atendidas com uma recepcionista usando máscara. Será que não vamos manter um distanciamento, como se aquela pessoa não quisesse ter contato? Então, olha que culturalmente abalou tanto a nossa estrutura, que a gente começou a se perguntar, será que nós temos que fazer o certo realmente? Porque não fazia parte do imaginário da gente uma situação, se alguém me dissesse, Djalma, você vai acordar no dia 1º de junho e vai estar todo mundo usando máscara na Bahia, no Brasil, eu diria, por quê? Como assim? Jamais eu aceitaria essa possibilidade. Né? E, de repente, tudo isso foi modificado e teve que haver uma mudança na estrutura assistencial. Né? De repente, eu tinha um pronto atendimento onde eu atendia todas as patologias, tinha o isolamento para aqueles pacientes de doenças infecto-contagiosas, mas eu tive que passar a ter toda uma ala daquele hospital, daquele atendimento, daquele pronto atendimento, apenas para pacientes com síndromes respiratórias agudas, para pensar na possibilidade desse paciente ser um COVID positivo. Então, houve uma mudança até na forma de você adquirir materiais, houve uma mudança política na organização de como seria a saúde a partir daquele momento, e a nossa sociedade como um todo, ela não estava preparada para as mudanças drásticas que aconteceram. Né? Nós vamos ter, doutor René, a perspectiva, nós vamos conseguir entender tudo o que aconteceu quando a gente conseguir olhar isso de longe. Daqui a 2, 3 anos, que a gente olhar para trás, a gente vai dizer, gente, que loucura nós vivemos. Nós fizemos parte dessa época, nós vivenciamos esse momento, que eu espero que seja único na história dessa geração que aí está, porque é uma coisa tão surreal que passou a acontecer com a gente, que chega um momento hoje que se você sai de casa sem a máscara, você se assusta e volta correndo para casa porque você esqueceu a sua máscara. Imagine que isso nunca passaria pela cabeça da gente. Então, realmente, é uma mudança de paradigma. Houve um ponto de corte na nossa história, a partir do dia 26 de fevereiro, foi quando nós tivemos o primeiro caso confirmado aqui no Brasil. E, assim, eu vejo meio como a tecnologia, né? Que a tecnologia levou muitos anos se arrastando, mas rapidamente, nos últimos 50 anos, houve uma evolução fenomenal. Então, foi a mesma coisa que eu visualizei na área da saúde, como médica. Nós passamos anos numa normose, onde era normal, esse é um termo novo, né? Que meu marido costuma usar, é a normose, né? Tudo é normal. E de uma hora para outra, os processos foram rapidamente acelerados. Nós estávamos quase numa situação de guerra, e assim foi pensado, em termos de como comprar material, como comprar EPI, o mundo todo voltado. Olha que coisa interessante, porque de repente a gente se deu conta como a gente pode deixar 95% da produção de materiais de EPI e tecnologia do mundo nas mãos de uma determinada comunidade. E, de repente, a gente precisou disso tudo e não tinha, porque o mundo todo queria o mesmo processo de trabalho, o mundo todo queria o mesmo EPI, o mesmo medicamento. Então, foi realmente um sacode, assim, tipo, mudou completamente a visão que a gente tem da saúde, mudou em função da coletividade, que isso é uma coisa extremamente importante, a gente vai discutir isso aqui ao longo da aula, ao longo da nossa... Eu só falo, parece professora, né? Mas nós vamos discutir... Tem um quê de aula, sim, aprendemos muito. Tem um quê de aula ao longo da nossa conversa, mas realmente eu como médica, como pessoa que estuda bastante a área da infectologia, como profissional de saúde, como ser humano, eu vejo isso como uma mudança, um ponto de corte, sabe, na história da humanidade.
E a gente só vai entender tudo isso, a grandiosidade disso, o quanto a ação de cada ser humano é importante quando a gente olhar para trás daqui a 3 anos e dizer: eu participei disso, eu fui importante, eu ajudei a resolver. Eu costumo dizer que a gente não vai, eu não uso nunca a frase nós vamos vencer o coronavírus. Não há vencedores com tantas mortes. Mas eu quero olhar para trás daqui a 3 anos e dizer: a humanidade se comportou como tinha que ter se comportado. Cada um fez a sua parte. E essa mudança conceitual de eu não sou a pessoa mais importante, mas eu sou importante no processo. A minha importância está de entender a coletividade, a importância da coletividade. Então, nós estamos num processo de mudança, tá? Mudança importante, mudança para a humanidade, mudança para a área da saúde, mudança na relação com as pessoas. Esse vai ser um momento bastante importante na história da humanidade. Bacana. A senhora falava aí do olhar para trás, e eu, inevitavelmente, nesse olhar para trás, recordo da gripe espanhola no início dos anos 1900, que foi também uma situação absolutamente paradigmática no que diz respeito à proliferação de vírus. E, sem dúvida, quando a gente faz essa comparação do que foi o enfrentamento daquela situação à época e o que enfrentamos hoje, por mais que estejamos enfrentando um vírus tão duro quanto, do meu ponto de vista leigo de conhecimento, temos hoje, naturalmente, muito mais suporte técnico, muito mais suporte tecnológico, muito mais conhecimento de controle das enfermidades e uma possibilidade de adoção de medidas que preservam muito mais a população. E é justamente nesse enfoque. Bom, se nós fomos surpreendidos, o mundo todo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus, o SARS-CoV-2. Bom, a senhora já mencionou, houve uma demanda imediata, não só da população, mas principalmente dos entes públicos para guarnecer as instituições com os equipamentos necessários para atender aquelas demandas que fossem geradas quando elas estivessem já, de fato, se apresentando. E isso, justamente para a gente evitasse uma situação que o sistema, sobretudo o Sistema Único de Saúde, ele entrasse em colapso, provocou um despertar para a adoção de medidas de preservação da população mesmo, de controle da transmissão do vírus. E aí eu queria que a senhora comentasse um pouco mais. Por vezes, a população não compreende adequadamente a necessidade da adoção do isolamento, a preservação do contato, da adoção de etiquetas respiratórias, e o quanto isso é importante nesse combate coletivo ao vírus que estamos enfrentando. Comente para a gente, por gentileza, doutora Dielma, como a gente pode encarar essa situação. A primeira coisa que a gente precisa pensar é a questão cultural, tá? Nós somos o povo brasileiro, de uma forma geral, é um povo muito carinhoso, um povo que se abraça, um povo que confraterniza, um povo que demonstra muito carinho. Então, o primeiro problema que nós tivemos quando começamos a discutir as medidas efetivas, principalmente falando do isolamento social, do distanciamento social, foi convencer as pessoas de que isso seria extremamente importante por um período, para que lá na frente a gente colhesse esses frutos. Então, quando a gente começou a ter o baseamento de toda a ideia na Organização Mundial de Saúde, nós tínhamos que ter um marco, nós tínhamos que ter alguma coisa para a gente seguir. Né? E aí eu falo isso, doutor René, porque nós tivemos muita dificuldade na disparidade de opiniões nas nossas gestões, né? Em nível estadual, federal, municipal. Graças a Deus, aqui na Bahia nós tivemos uma igualdade de pensamento entre as gestões estaduais e municipal, o que possibilitou a gente fazer processos conjuntos, instituir protocolos conjuntos e convencer a nossa população, trazer a população para junto da gente para as tomadas de decisão. Por outro lado, como você não tinha essa uniformidade de conduta no país todo, em todos os entes federativos, principalmente na gestão maior, nós enfrentamos alguns problemas. E você sabe que as ideias ruins, elas acabam fixando mais na mente do ser humano do que as boas ideias. Então, houve realmente que se fazer um trabalho muito grande de convencimento, de empoderamento da população, de tornar essa população extremamente importante na condução do processo. Então, quando a Organização Mundial de Saúde, baseado na vivência com todos os outros países, e nós estávamos aqui olhando tudo de longe,
sabendo como aconteceu em cada país. Quando chegou ao Brasil, nós já tínhamos experiências boas de quem fez a coisa de forma que deveria ser feita e tínhamos as experiências ruins de quem não adotou as medidas que deveriam ser adotadas. Então, em termos de o que fazer, quando a pandemia chega ao Brasil, nós já sabíamos. Agora, cabia agora fazer um equilíbrio entre... É muito difícil, doutor René, a gente convencer uma população a permanecer isolada, dentro de casa, durante 120 dias. Era natural, nós já pensávamos naquela época, lá em março, fevereiro, março, que uma vez instituída a medida do isolamento social, nós teríamos isso por um período delimitado, onde nós teríamos 3, 4 semanas das pessoas realmente aderindo francamente a esse isolamento social. Depois nós teríamos, à medida que o tempo fosse passando, essa taxa de isolamento ela iria cair, porque isso é natural do ser humano, tá? Principalmente para alguém que tem uma cultura tão pautada no acolhimento, no carinho, na atenção com os outros, na aglomeração, vamos dizer assim, a aglomeração sentimental. Por isso eu acho que nunca se tomou medidas restritivas absolutas aqui na Bahia, em termos de lockdown, porque isso é muito mais pesado. É muito melhor que você empodere a população, faça ela se tornar a parte importante da solução do problema, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo que essa taxa ela nem caia tanto, também não iremos conseguir que ela chegue aos 70% que era preconizado lá no início. Então, a gente começou com as primeiras medidas de distanciamento social, indo massivamente assim para a mídia para dizer, olha, é importante, é necessário, é pela coletividade. E a população foi aderindo a isso, tanto que nós chegamos nas 4 primeiras semanas do isolamento social a taxas bem interessantes, chegamos a conseguir quase 65%, quase 70% da taxa de isolamento, com a queda da quantidade de carros e tudo mais. Ao mesmo tempo, fomos mostrando a necessidade do uso da máscara, porque isso, para você descer isso como um decreto, né, como uma lei, isso é muito difícil. Mas aqui na Bahia nós tivemos todo um convencimento paulatino da população de que era importante, cada vez a gente mostrando, olha, esse país fez aí um trabalho importante sobre isso, tentando colocar a ciência pare a pare com a população para que eles fossem entendendo que realmente nós não estávamos pedindo para que se usasse máscara porque nós achávamos que aquilo era a vontade nossa, mas sim porque estava pautado não só na ciência, como na experiência já vivenciada por outros países. Ao mesmo tempo, conseguimos fazer a população entender a questão do achatamento da curva. As pessoas devem estar bem lembradas ainda da questão do achatamento da curva, que era você tentar fazer com que os casos que iriam acontecer, e eles iriam acontecer, em nenhum momento passou pela nossa cabeça, não, vamos evitar a pandemia no Brasil ou na Bahia. Não. Aqui na Bahia nós tínhamos a consciência de que ela chegaria tão forte quanto em qualquer outro lugar do mundo, ainda mais num país com tantas diferenças sociais, com as pessoas morando 10, 15 pessoas na mesma casa, que não tem nem como fazer o isolamento dentro de casa. Que ela viria, mas ela teria que vir de forma devagar, suave, ao longo dos meses, para que a gente conseguisse estruturar melhor a nossa saúde, porque nenhum país do mundo, não é um problema da Bahia nem do Brasil, nenhum país do mundo está preparado para receber a demanda de pacientes que nós recebemos durante a pandemia. O sistema não suportaria. Então, houve todo um trabalho de convencimento da população em cima disso. Olha, vai ter, mas nós precisamos salvar o maior número possível de pessoas, porque é concebível, é aceitável, não tem muito o que fazer em relação aos pacientes que irão agravar. Eles poderão morrer. 50% das pessoas que adentram uma UTI com coronavírus, a depender do seu status de idade, de doença com morbidade e tudo mais, ou mesmo pacientes jovens, 50% deles morrerão. Agora, o que não cabia na nossa cabeça, enquanto gestores municipais, era que esse paciente morresse na porta de uma UPA, porque ele não conseguiu um leito para ser acolhido, que morresse por falta de uma vaga de UTI, que morresse por falta de um transporte para sair de uma UPA para ir para um hospital de alta complexidade. Então, houve todo o empenho, tanto de educação dessa população, como de preparo para a chegada da pandemia. E isso realmente é um mérito que Salvador tem, apesar do número de casos, às vezes assusta você falar em 150 mil casos na Bahia, assusta você falar em 3 mil e tantos mortos, mas esses números, doutor René, com certeza teriam sido maiores se a nossa população não tivesse aderido às medidas de proteção e se o município não tivesse se preparado de forma adequada para acolher os doentes. Sem dúvidas, medidas que
precisavam ser adotadas de uma forma mais enérgica no início, para um controle inicial, e que, naturalmente, de acordo com a evolução e com o planejamento traçado pelas autoridades sanitárias, direcionando para uma retomada gradual. Mas antes da gente adentrar a esse tópico, doutora Djelma, o coronavírus ele vem impactando severamente nossa população. E a senhora citou isso há pouco, de que ele vem impactando ainda mais a população que está alocada nas periferias, que há uma dificuldade natural de fazer com que a informação chegue de forma mais clara, de que ela seja assimilada da forma adequada. Como é que a gente pode tentar aproximar, estreitar o diálogo com essa camada da população para não deixar que eles sofram tanto as consequências do coronavírus, que, inevitavelmente, por mais que se trate de um vírus que não escolhe cor, credo, raça, classe social, diante desses fatores da proximidade das residências, o número de pessoas, como a senhora bem colocou, que estão posicionadas dentro dessas residências, há um potencial de transmissibilidade maior. Como agir diante dessas situações para que, não só do ponto de vista informacional, a população ela possa se precaver, mas para que também as autoridades públicas elas possam se aproximar e colocar à disposição um aparato técnico para acolher essas pessoas quando necessário? Claro. A primeira coisa, doutor René, é a proteção social. É muito importante que a gente entenda que poucas pessoas terão capacidade de estar em casa em home office, devidamente protegida nos seus lares. Algumas pessoas estarão trabalhando nas ruas por absoluta necessidade. Não tendo o que comer durante o dia, não tendo emprego, essas pessoas procurarão pequenos bicos, né, como a gente costuma chamar, bicos de trabalho, para levar o pão daquele dia para casa. Então, se a gente não tiver um planejamento social, de apoio social para essas pessoas, elas estarão completamente desprotegidas. Elas não poderão permanecer em casa. Ao permanecer em casa, se eu consigo essa proteção social de forma que ela receba um aporte financeiro, algum auxílio de custo para o seu dia a dia, que ela receba uma cesta básica, eu tenho que garantir a educação da criança que mora naquela casa. Então, se além disso eu consigo passar informação, se além disso eu consigo fazer, por exemplo, uma distribuição de máscara, se eu consigo ofertar uma boa qualidade de esgotamento sanitário, de água para essas... Eu tive situações que a pessoa virou para mim e disse, doutora, eu não tenho água para lavar as mãos. É tão complexo. O coronavírus ele veio expor tanto as nossas mazelas sociais que quando eu parava para conversar com algumas comunidades, a pessoa me dizia, doutora, ótimo, lindo, eu vou tentar seguir tudo que a senhora está me dizendo. Porém, tem uma semana que não cai água na minha casa. Como é que eu vou lavar as mãos? E aí eu já perdi o argumento seguinte, que era, pode usar o álcool em gel. Olha, se a pessoa está me dizendo que ela não tem água para lavar as mãos, ela teria condições financeiras de comprar o álcool em gel? Então, para você ver que é uma cadeia de cuidados que eu tenho que estabelecer com essa comunidade mais carente, mais vulnerável, que passa muito pela questão do acolhimento social dessas famílias, passa pela estruturação do local onde ela mora, passa pela informação que eu tenho que fornecer, passa pelo apoio com medidas de higiene, né? Ofertando o material de higiene, a água, o sabão, o álcool em gel, a máscara, porque nós temos uma população, uma parte da população não tem, né? Extremamente carente. E esse serviço que foi feito aqui em Salvador foi feito junto à SEMBRE, foi feito com a Secretaria de Educação, foi feito com a Secretaria de Saúde. Eu acho o coronavírus ele fez com que eu, que tenho 15 anos de serviço público, pela primeira vez, eu me senti trabalhando em rede. Eu me senti próxima da educação, eu me senti próxima da Secretaria de Ação Social, eu me senti próximo da Secretaria de Obras, porque às vezes dependia de pequenos ajustes naquela comunidade. Eu precisava mandar instalar uma pia para que as pessoas tivessem. Tem um morador em situação de rua. Como é que eu vou acolher esse morador em situação de rua? Nós montamos um programa para que eles tivessem a oportunidade de, mesmo com sintomas leves ou mesmo assintomáticos, eles pudessem ir para um abrigamento, para um local onde eles pudessem ter uma cama limpa para deitar, uma pia para lavar as mãos, 3 refeições por dia.
Então, assim, você nunca pode dizer que uma experiência só te deixou coisas ruins. Uma coisa interessante que nós vamos aprender com a pandemia é trabalhar em rede, é entender que não é só a rede da saúde, a rede assistencial. A saúde, ela passa muito, mas muito, pelo social, pela educação. Né? Eu já tinha essa formação de pensar que fora da educação não há solução, e quando eu começo a puxar o fio dessa meada, eu entendo que realmente é isso. O coronavírus, ele me fez ver isso claramente. Como é que articulando todas essas secretarias, todas essas áreas, pontos de cuidado, né? Que não é só o cuidado da saúde, é o cuidado financeiro, é o cuidado social, é o cuidado com a educação. E isso, o município de Salvador, pelo qual eu posso falar, ele conseguiu fazer uma trama entre esses pontos de cuidado, de forma que essa população ela ficou muito mais cuidada do que se nós tivéssemos feito ações isoladas com a saúde, ações isoladas com a Secretaria de Ação Social, de Promoção Social. Então, assim, é uma situação diferente, mas uma situação que nos fez parar e pensar de uma forma diferente do que nós vimos pensando. E muitas ações foram feitas para proteger principalmente essa comunidade mais periférica, a pessoa que não tem a geração de renda, a pessoa que está fora da escola, tudo isso passou a ser visto de uma forma diferenciada. E eu creio que muitas lições serão levadas e muita coisa que a gente colocou inicialmente como emergencial por conta do coronavírus serão práticas que deverão ser adotadas para o resto da vida, do ponto de vista de gestão, porque elas funcionaram, elas trouxeram muito mais benefício para a população mais carente da nossa cidade, e foi visto que é possível fazer. Até então a gente ficava, mas vamos ter um custo imenso de fazer isso, mas isso vai ser uma coisa muito maior do que o que nós podemos cumprir, e nós descobrimos que nós podemos. E se nós podemos fazer agora, a gente vai poder fazer sempre. E eu espero que daqui para frente a gente consiga manter essa rede assistencial tão conectada como hoje nós temos na cidade de Salvador. Excelente, doutora Dielma. Já fazendo uma ponte para o nosso próximo assunto, nós estamos gravando essa entrevista agora no final de julho. Recentemente, o município de Salvador já preparou a retomada gradual do funcionamento, sobretudo do comércio, com a abertura de shopping centers, com uma série de recomendações e observações técnicas de preservação da população que devem ser empregadas, porque o município de Salvador ele atingiu uma determinada faixa técnica no que diz respeito ao preenchimento, à ocupação dos leitos destinados ao tratamento do Covid-19, que permite a retomada gradual. Mas, em municípios do interior, nós temos visto situações em que o município está com 100% dos leitos ocupados e eles querem, a qualquer custo, retomar essa atividade. Comenta um pouco para a gente como é que funciona a interpretação desses dados, o que é que deve ser observado para a retomada gradual da atividade comercial e por que, se ela extrapola esse número estabelecido cientificamente, não deve ser obstada essa retomada, sobretudo do ponto de vista de preservação da segurança da população. Se a gente for observar, doutor René, a ideia continua sendo a mesma do início. Olha, eu preciso manter o número de casos novos baixo, espalhados ao longo dos meses, para eu nunca ter uma saturação do sistema de saúde. Evitar casos novos é quase impossível. Isso assim, o mundo todo já mostrou isso. Entretanto, eu não posso pensar numa flexibilização quando eu ainda estou em fase de ascensão de número de casos. Eu não posso pensar em abertura de comércio, de escolas e toda outra área de produção de um estado, se eu ainda tenho uma taxa de transmissão muito alta ou se eu ainda tenho uma taxa de ocupação de leitos muito alta. Porque aí eu jogo fora o trabalho de 120 dias, onde eu disse para todas as pessoas, permaneçam em casa, eu preciso desse tempo de vocês em casa, transmitindo menos, para preparar o sistema de saúde. Aí agora eu viro e digo, olha, ok, eu estou com 75%, estou com 80%, com 90%, vamos sair todos. E esse sair todos para a rua, para trabalhar, vai fazer com que o vírus circule em alta rotatividade. Eu vou passar a ter um número de casos maior. Hoje eu estou com um RT, que é uma taxa de replicação de 0,7. Ou seja, uma pessoa passa para menos de uma. Eu preciso de duas pessoas para passar para uma, praticamente, o vírus. Lembra que lá atrás nós passávamos para cada 4. Então, quando eu consigo baixar esse número de replicação,
eu fico mais tranquila para liberar uma parcela da população para poder ir trabalhar, que é o que a gente vai fazendo. Flexibiliza determinadas áreas, mas é uma flexibilização, e aqui eu quero chamar a atenção, eu sempre tive muito medo da palavra flexibilização, porque para quem está dentro da área da saúde, para quem está lidando diretamente com isso, a flexibilização tem o significado que tem. Eu vou flexibilizar, ou seja, vou diminuir, como eu costumo dizer, vou baixar o sarrafo um pouquinho, para que as pessoas possam começar a retomar os seus trabalhos. Mas para a população, de uma forma geral, quando eu digo flexibilizou, nossa, liberou, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós estamos diminuindo aos poucos o fechamento do comércio, nós estamos diminuindo um pouco a, a severidade com que nós vimos tratando o isolamento social, com o intuito de fazer com que as pessoas possam, aos poucos, voltar a trabalhar. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão liberadas para aglomerar, deixar de fazer o uso da máscara, deixar de adotar as medidas de higiene, manter o distanciamento social. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Se você observar, todo o planejamento de retorno, ele é extremamente cuidadoso, ele passa, sim, pela possibilidade de retorno ao passo zero, né? Ao marco zero, caso a gente perceba que houve uma taxa de replicação viral muito maior do que o esperado, que houve um crescimento muito mais acentuado do que o esperado, ou que houve um comprometimento maior dos leitos de UTI. Claro, doutor Renê, que sendo Salvador a capital, sendo Salvador a maior cidade do estado e aquela que detém o maior número de leitos de UTI, é lógico que o interior acaba sendo trazido para a capital e ocupando esses leitos. Então, na verdade, quando eu penso num plano de flexibilização, de retomada das atividades normais de Salvador, eu não posso pensar só com a cabeça de Salvador. Porque se eu fosse pensar com a cabeça só de Salvador, estaria muito tranquilo. Porque hoje, Salvador, que começou um dia representando 99,9%, porque feira foi que começou com os casos, né? Mas chegou um momento que Salvador era 70% dos casos, no interior 30%. Tinha um momento que Salvador era 90% dos casos, no interior 10%. Hoje, mas não. Hoje, Salvador talvez não responda nem por 40% dos casos da Bahia. O que prova nitidamente que em Salvador o número de casos está em queda. O número de óbito também está em queda. Entretanto, quando você vai avaliar para a abertura, para a flexibilização, você tem que julgar o Estado como um todo, porque os leitos do Estado de UTI, eles estão muito concentrados em Salvador. Então, Salvador, quando você olha Bahia, você vê que ele está estável na curva de crescimento. Mas se você olhar só Salvador, ele está em queda. Mas eu não posso pensar só em Salvador. É um momento da coletividade, é um momento de você unir forças, né, multiplicar resultados. E é isso que o governo do estado, junto com o governo do município, tem feito. Salvador meio que está se sacrificando nesse sentido, né? Mas é um sacrifício em nome da coletividade, em nome da vida das pessoas. Isso não tem preço, não pode ser colocado na ponta do lápis. Uma vida que a gente perca já seria um prejuízo imenso. Uma vida perdida é um prejuízo de 100% para uma família. Então, o número, eu costumo dizer que a gente não fica contando mortos, porque isso é fúnebre, é muito ruim. Mas esses mortos, por menor quantidade que seja, ele representa muito para uma família. Então, a gente tem que ter esse cuidado de pensar que, apesar de Salvador estar em queda, apesar de Salvador estar bem na sua questão do número de Covid e tudo mais, a Bahia está precisando da gente. A Bahia está precisando da saúde, a Bahia está precisando do leito de UTI, e é assim que a gente tem que pensar. Então, se você olhar, a retomada, ela é lenta, ela é gradual, com possibilidades de retorno, é rigorosa, mas ela é compartilhada, essa responsabilidade. Que é uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, que em saúde, a responsabilidade ela sempre tem que ser compartilhada. Para eu compartilhar responsabilidades, eu tenho que fornecer os meios, o conhecimento. Então, eu informei a população e informo diariamente. Hoje mesmo de manhã eu estava dando uma entrevista falando novamente sobre o uso da máscara. Como assim? 120 dias depois a gente ainda fala sobre o uso da máscara? Sim, a gente fala todos os dias sobre o uso da máscara. E mesmo assim, você ainda vai encontrar uma outra pessoa com a máscara de queixo, com a máscara de orelha, né? E é um treinamento diário, contínuo, ininterrupto, mais 15 dias depois que tudo acabar, né? E a gente tem que ver que essa responsabilidade sendo compartilhada, se uma empresa vai abrir hoje, ela vai abrir com um percentual menor de funcionários, um percentual menor de clientes, o funcionário tem que fazer uso da máscara, tem que manter o distanciamento social dentro da empresa, acabou aquela hora do cafezinho, todo mundo conversando sem a máscara, acabou aquele descanso sem a máscara,
acabou o estar doente e permanecer trabalhando. Nós fizemos isso várias vezes. Não é só uma gripe, estou gripado, mas está tudo bem. Não, está tudo bem não, porque na semana seguinte, 4 ou 5 colegas seus tinham que se afastar do trabalho porque estavam gripados. E se um desses colegas era um idoso, ele tinha muito mais dias de afastamento. Então, essa é uma outra coisa que nós vamos mudar a nossa mentalidade. Doente fica em casa, para não adoecer os outros. Eu amanheci doente, eu tenho que ter a responsabilidade, enquanto funcionário, colaborador da empresa, de dizer, ligar para a minha chefia imediata, eu não posso ir trabalhar porque eu estou gripado. E o meu chefe imediato tem que ter a consciência de dizer, ok, fique em casa, procure atendimento médico, forneça seu atestado e você está coberto pela lei para ter os seus dias pagos normalmente que você está doente. Então, é realmente uma mudança. É uma mudança conceitual, mas é uma mudança extremamente interessante para a gente. Então, sim, retornar sim, mas retornar com muita responsabilidade, retornar de forma gradual, sempre observando que se qualquer um dos índices utilizados para reabertura, eles começarem a subir, no caso dos leitos de UTI, número de casos e tudo mais, nós precisaremos sim dar um passinho para trás. E às vezes o passinho para trás parece ruim, mas pode salvar muitas vidas. Então, pensar nesse momento em compartilhar responsabilidades e tentar seguir o máximo possível as orientações que a empresa faz, que o município faz, que o Ministério da Saúde faz. A senhora tocou num ponto que para mim foi assim fundamental. Nós vimos, e aqui a análise não se dá sobre o âmbito político-partidário de forma alguma, mas nós vimos gestores desacreditando as informações científicas, por vezes até apresentando perspectivas absolutamente equivocadas, ludibriando a população, digamos assim. E a Bahia e o município de Salvador, e eu cito o município de Salvador e a Bahia, assim como a senhora o fez, porque eles concentram hoje as duas principais lideranças políticas do nosso estado, inevitavelmente, que é o prefeito do município de Salvador e o governador do estado da Bahia, e que compõem partidos que sempre figuraram como opositores. E a Bahia se tornou referência nisso, e quando eu me refiro à Bahia, naturalmente também estou me referindo ao município de Salvador, se tornou referência porque eles colocaram uma pá de cal em cima das diferenças políticas para compreender que o momento era exclusivamente de cuidar da população. Então, nós vivemos, inclusive, uma nova perspectiva nesse sentido, de lideranças que compreendem que cuidar da população é muito mais importante do que fazer politicagem. Então, isso é algo que realmente merece todos os elogios, e a Bahia e o município de Salvador servem de exemplo para todo o restante do país, sem dúvidas. E eu lembrei também, na fala da senhora, doutora Djelma, quando falava da importância da conscientização, de uma entrevista recente, salvo engano, 2, 3 dias atrás. Repito, estamos gravando essa entrevista agora, no final de julho, em que a principal autoridade sanitária da Alemanha, que é um dos países que maior êxito teve no combate e no controle da transmissão do vírus, no enfrentamento da pandemia, eles já começaram a vivenciar um aumento muito significativo de transmissão do vírus. Novamente, eles já tinham a situação completamente sob controle e eles começam a apresentar números alarmantes. Então, eu lembro da repórter, inclusive, mencionar que as autoridades sanitárias da Alemanha já não davam mais entrevistas sobre coronavírus há pelo menos uns 30 dias. E eles agora voltaram a chamar a população a atenção. Por quê? Estavam negligenciando o cuidado, estavam flexibilizando demais aquelas recomendações, estavam fazendo aglomerações para além daquelas recomendadas, no número de restrição recomendado. Então, eles começaram a vivenciar o aumento do número. E, naturalmente, como bem a senhora colocou, se a gente não observar essas regras de flexibilização gradual, de retomada gradual das atividades, incorreremos nas mesmas situações. Mas, doutora Djelma, olhando um pouquinho avante, um pouquinho adiante, digamos que a gente esteja assim nesse caminho positivo de avanço e que cada vez mais a gente tenda para a retomada
das atividades. Quais são as orientações do ponto de vista de biossegurança que nós precisamos observar? Por exemplo, a Comissão de Direito Médico e da Saúde da Bahia, que é a comissão que capitaneia esse projeto que estamos aqui em curso, dessa entrevista, ela, com auxílio de outras comissões, como a OAB Jovem Bahia, a Comissão de Sociedade de Advogados, a Comissão do Advogado Associado, a Comissão de Direito Empresarial, elaborou uma cartilha com orientações de biossegurança para a retomada dos escritórios de advocacia. Não com o propósito de esgotar todas aquelas recomendações do ponto de vista sanitário, mas aquelas recomendações mínimas, para que a partir daquilo eles tenham um guia de onde consultar aquelas informações para pautar as suas ações. Mas, aproveitando esse gancho, de linhas gerais, não só os escritórios de advocacia, não só a advocacia como um todo, mas principalmente a sociedade. Como é que a gente se prepara e o que é que a gente deve observar para essa retomada gradual, quando a gente chegar nesse momento de transição? Na verdade, a retomada, ela é uma coisa que a gente precisa deixar bastante claro. Retornar ao trabalho só quer dizer que você vai pegar todas as suas medidas de segurança que hoje você tem em casa, todas as suas precauções, e você vai trazê-las para somar as que você vai ter dentro do seu trabalho. E vai somar com todas as pessoas que vão voltar a trabalhar com você. Então, não tem muito segredo. É o que eu costumo dizer, a gente não precisa ficar inventando a pólvora. Por quê? Porque se eu mantenho o distanciamento, Djalma, mas o escritório é pequeno, então eu tenho que tomar medidas para reduzir a quantidade de pessoas por metro quadrado dentro do escritório. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer rodízio de horário de trabalho, eu posso fazer home office para aquelas pessoas que podem. Graças a Deus, isso aqui eu tenho assim, agradecido todos os dias. Se eu pudesse agradecer alguma coisa a esse momento pandêmico, eu agradeceria isso. Há muitos anos na minha vida profissional, eu venho batendo na mesma tecla. A hora cadeira, ela não é hora produtividade. Manter o funcionário debaixo dos olhos do chefe, com ele sentadinho lá na cadeira, cumprindo a carga horária, não traduz-se em produtividade. Eu posso ser extremamente produtiva trabalhando à distância. E o meu chefe, meu coordenador, minha chefia imediata pode ter todos os resultados do meu trabalho, mesmo trabalhando à distância. Então, eu acho que o home office foi uma coisa que veio para ficar, que nós vamos repensar, diminui custos com transporte, diminui os problemas com a camada de ozônio, que as pessoas circulam menos de carro, diminui uma série de coisas, e isso eu acho que vai ficar. Então, nessa retomada ao trabalho, continuamos observando todas as medidas. Vamos fazer rodízio, vamos nos preocupar muito com a higienização do nosso ambiente de trabalho, vamos mais uma vez compartilhar a responsabilidade com o nosso colaborador. Então, por exemplo, a limpeza do meu computador, do meu mouse, das minhas coisas pessoais, minha caneta, meu furador, meu grampeador, ela é minha responsabilidade. Eu não posso esperar que apenas a empresa se responsabilize por isso. É uma coisa quase que pessoal, as coisas com as quais você trabalha no seu dia a dia. Então, esse rodízio de pessoal, home office, a limpeza mais a miúde do seu ambiente de trabalho, a preocupação com o sistema de circulação, a preocupação em manter os ambientes arejados, a preocupação em afastar as pessoas de risco. Nós estamos falando tudo isso, doutor René, até o momento que a gente disser, eu tenho uma população mundial vacinada e imunizada, tá? Então, todas as medidas têm que ser tomadas até enquanto durar o estado de pandemia, que vai acabar apenas, eu posso até acabar a pandemia, que é aquela classificação de caso em todos os continentes. Mas se eu continuo tendo a circulação do vírus e eu ainda não tenho uma vacina, as medidas precisam ser continuadas até que a população esteja imunizada. Então, até lá, eu tenho que pensar em proteger as pessoas com doenças crônicas, pensar em proteger os idosos. Então, se eu tenho um trabalho, tenho um escritório de advocacia, que eu tenho vários funcionários, entre eles advogados ou administrativos com idade superior a 60 anos, eu tenho que pensar num tratamento de trabalho diferenciado para essas pessoas. Eu tenho que protegê-las. Veja que nós mudamos algumas coisas também. Quando você fala na lei trabalhista, se uma pessoa é maior de 60 anos, mas ela se sente protegida o suficiente no trabalho, se ela sente vontade de estar trabalhando presencialmente,
Eu posso, do ponto de vista trabalhista, dizer não, você não pode vir? Eu posso, que responsabilidade eu tenho se essa pessoa voltar a trabalhar e adoecer? Aí a responsabilidade volta a ser compartilhada. Então, tem uma série de pormenores que esse retorno ao trabalho vai ter que ser discutido. Mas algumas coisas são indiscutíveis. O uso da máscara, o distanciamento, o reespaçamento dos compartimentos de trabalho, a reutilização, ressignificação do uso do elevador, o trabalho de limpeza dos dutos de ar-condicionado, o afastamento das pessoas que têm comorbidades, o trabalho via home office. Então, tem muita coisa nesse retorno que ela tem que ser pensada com cuidado, para que as pessoas se sintam seguras de estarem ali naquele ambiente de trabalho, numa nova forma de trabalhar. Mas eu acredito que depois de 120 dias praticamente de pandemia aqui na Bahia, de informações diárias, de demonstração de que dá certo, se você cumprir a sua parte, se você fizer as suas medidas de precaução, se você proteger a vida do outro com as suas medidas de precaução, o retorno ao trabalho, ele vai ser uma consequência natural disso. Chega um momento que a gente não consegue mais estar dentro de casa o tempo todo, ok, mas essa saída ela não pode ser normalmente como se você não tivesse uma pandemia. Da mesma forma, esse retorno ao trabalho ele tem que ser cercado de todos os cuidados até que tenhamos a vacinação e a imunização dessas pessoas, que são coisas diferentes. Eu posso vacinar e não necessariamente imunizar no primeiro momento. Eu preciso de um tempo para ter a população toda imunizada. Muito disso passa pela consciência, né, individualizada que nós vamos gerando, que ela deixe de ser individualizada e se torna coletiva, a partir do momento em que eu compreendo que ao cuidar da minha saúde, eu também estou cuidando da saúde do próximo, e faz com que a gente internalize também, como medida preventiva, a identificação. Se eu percebo que eu estou adoecendo, e como nós ainda temos sintomas que, por mais que com o avançar do conhecimento, eles vão se tornando mais claros do ponto de vista de identificação, mas outros também, às vezes, não são tão claros. Se eu perceber qualquer tipo de mudança de comportamento do meu organismo que indique um adoecimento, faz despertar uma necessidade natural e obrigatória de comunicação. Assim, não posso ir, eu preciso me preservar porque eu posso colocar outros em risco. Para que haja uma investigação natural disso, confirmação se se trata de um quadro de enfermidade ou não, sobretudo do ponto de vista do coronavírus. Estou correto, doutora? Está corretíssimo, e nós vamos aprender até a exercer a boa-fé, porque com as leis com os decretos que foram criados durante a pandemia, é permitido até, por exemplo, para aquela pessoa que teve um familiar contaminado, que um médico, ao atestar o contaminado, também ateste o afastamento das outras pessoas da família. Aquela pessoa que teve um contato e que foi afastado para poder fazer o teste, que ele faça no tempo hábil, que ele pegue o resultado em tempo hábil, para que ele volte a trabalhar em tempo hábil. Então, até isso nós vamos exercitar, a nossa boa-fé. Eu não posso, porque eu estou suspeita de Covid, eu ficar 13 dias para fazer o exame, porque aí eu fico 13 dias sem trabalhar. Né? A gente tem que entender que é um momento que toda a força de trabalho ela é necessária, todas as mãos que a gente tiver para enfrentar isso, para retomar o crescimento, para retomar a economia, para trabalhar na saúde, para movimentar a roda econômica e social, a gente precisa dessas mãos todas. A gente não pode abrir mão de nenhum guerreiro. Né? Nesse momento, apenas as áreas essenciais não foram dispensadas da guerra, mas a partir de agora, com a retomada, a gente precisa de todo mundo, a gente precisa de todo mundo bem de saúde. E para isso, as normas de precaução elas têm que ser obedecidas, compartilhadas e cobradas. Seremos fiscais nossos e fiscais das outras pessoas também. Excelente, doutora. Para a gente já caminhar para o arremate, nós falamos de diversos pontos, de como a pandemia ela surgiu e provocou mudanças, do que precisamos internalizar no que diz respeito ao mecanismo de controle da transmissão, de como nos comportar diante dessa possibilidade de transição, de retomada gradual e, sobretudo, da adoção de mecanismos de preservação da nossa saúde, com etiquetas respiratórias, normas orientadoras de biossegurança, mas nunca estaremos livres
da possibilidade de contaminação, enquanto não estivermos, como a senhora bem pontuou, com mecanismos de imunização à disposição, que ainda, segundo as autoridades informam, demorará um tempo considerável, por mais que estejamos avançando quando comparado a desenvolvimentos de vacinas anteriores. Nós estamos assim num ritmo muito acelerado, claro, naturalmente fruto de uma comoção mundial, de uma dedicação universal para o desenvolvimento dessa vacina. Mas, inevitavelmente, estamos sujeitos à contaminação. Para a gente fechar, doutora, como eu devo agir? Estou com uma suspeita, comecei a sentir sintomas. Como eu devo me portar? Devo entrar em contato por meio de algum telefone? Devo procurar uma unidade de saúde? Já mantenho o isolamento precoce, limitando todos os contatos habituais que eu tinha? Como eu devo proceder? Isso, a primeira coisa é que uma vez com sintomas, nós vamos tratar apenas do caso em que eu desenvolvo sintomas, fica mais fácil para as pessoas mentalizarem. Uma vez que eu desenvolvo sintoma, e numa pandemia, ou numa situação de epidemia também, a questão epidemiológica ela é muito importante. É mais ou menos como se eu dissesse assim, olha, eu estou gripada, tenho perda do olfato, perda do paladar. Se eu não estivesse no momento de Covid, poderia ser qualquer coisa, tá? Mas no momento de Covid, tem orelha de porco, rabo de porco, né, focinho de porco, é muito provável que seja porco. Então, é exatamente isso que a gente tem que pensar. Covid, ele tem uma apresentação sintomática muito grande, um leque muito grande de possibilidades, como quase todas as doenças virais, viu, doutor René? Isso não é uma exclusividade do Covid, não. Da Covid, não. Então, você, por exemplo, você pode ter dor de cabeça, dor no corpo, dor articular, febre, tosse seca, perda do olfato, perda do paladar, diarreia, manchas pelo corpo. E isso se mistura com uma série de outras doenças também. Mas independente da gente ter outras doenças como dengue, chikungunya, zika, que podem se confundir com o quadro, não importa. Eu tenho sintomas, minha primeira atitude é, mesmo em casa, coloco uma máscara, me mantenho o mais distante possível das pessoas dentro de casa, aguardo em casa, se eu tenho poucos sintomas, pelo menos 3 dias para fazer o teste do SWAB. Não adianta fazer o exame de SWAB, que é aquele do cotonetezinho, antes do 3º dia, porque vai dar um falso negativo. Possa ser que você tenha, mas como você fez muito precocemente o exame, ele vai dar negativo e você tem. E ao dar negativo e você tem, você vai derrubar as medidas de proteção dentro de casa e você pode contaminar outras pessoas. Se você não vai fazer um teste de SWAB, vai fazer um teste rápido, esse prazo se alonga. São 7 dias. Porque o teste rápido, ele é um teste de anticorpos. Ele me diz que o meu corpo está produzindo anticorpos contra a doença. Eu vou medir exatamente a presença desse anticorpo. E isso demora, em média, do contato com o vírus até a produção, uma média de 7 dias. Não adianta fazer antes, que vai dar falso negativo. Tá? Então, o adoecimento, ele já preconiza que você faça o isolamento. Se você é uma pessoa jovem, que não tem nenhuma comorbidade, não é hipertenso, não é diabético, não é obeso, fique em casa. Depois do 3º dia, se você tem como fazer isso, você vai procurar um médico para fazer o seu exame e ter as orientações. Nos casos leves, que serão aí 80% a 85% dos casos de COVID, o paciente é orientado a permanecer em casa, fazer o uso de sintomáticos, são aqueles remédios para dor de cabeça, para febre, e normalmente, naturalmente, essa doença ela tem um pico de sintomas entre o 7º e o 10º dia, e depois ela desaparece até o 14º dia, sem nenhuma complicação. Se é um paciente que é idoso ou ele tem comorbidades e ele começa a apresentar sintomas, eu, enquanto médica, sempre sugiro que ele procure um primeiro atendimento médico. Por que eu oriento isso? Porque são pacientes que têm uma tendência maior a evoluir para casos mais graves. Então, ele precisa saber o status inicial que ele estava, para que, quando ele seja reavaliado, no segundo momento, ele saiba exatamente como ele estava e possa ser feito um quadro comparativo. Porque são pacientes que realmente, se você não tiver mais a miúde próximo desse paciente, eles podem evoluir com maior gravidade e às vezes você não tem nem tempo de recuperar esse doente. Os pacientes com comorbidade, eu oriento sempre a fazer a primeira consulta, fazer o teste, deu positivo, faz a primeira consulta e fica sendo acompanhado. O município de Salvador, o Salvador Protege, ele tem linkado esses pacientes com a atenção primária.
Isso é uma coisa muito interessante, que é uma coisa que nós não tínhamos no início. A atenção primária ficava sempre muito reservada àquele acompanhamento do dia a dia, mas ele não entrava quando a questão era urgência, emergência, doenças emergentes. Era mais complicado, porque é uma agenda fechada, é um território demarcado. Só que nós ampliamos esse tipo de atendimento com o Salvador Protege, e a pessoa que faz o atendimento, ela passa a ser acompanhada pela equipe da sua área de atendimento. Ou seja, a cada 48 horas é feita uma ligação para saber como é que está esse paciente, se esse sintoma piorou, ele é orientado a retornar para fazer, ou então uma equipe vai até a casa dele para fazer uma oximetria, para ver se ele está oxigenando direitinho. Então, se ele tiver uma gravidade maior, quando a equipe for visitá-lo, ele é orientado, o SAMU é chamado, ele é encaminhado para uma unidade de pronto atendimento. Salvador montou um trabalho muito interessante de transporte dos pacientes, para que eles não ficassem esperando nas UPAs, quando as vagas de UTI já tinham saído, ou a vaga de internamento já havia saído, já havia sido liberado pela Central de Regulação, e esse transporte hoje é feito muito rapidamente. Nós não temos pacientes esperando para serem transportados mais do que 10 horas dentro de uma UPA, que é o tempo para ser avaliado, fazer os exames, receber o resultado e definido o internamento. Nós temos que fazer isso em até 24 horas, porque é o tempo que a gente consegue não só avaliar, como iniciar um tratamento e ver se esse paciente responde ao tratamento ou não. Se ele não responde, ele precisa evoluir para um hospital, para um tratamento mais diferenciado. Então, o paciente que está doente, ele deve já iniciar pelo afastamento. Se ele aparecer com sintomas no trabalho, é muito importante que ele comunique imediatamente a sua chefia imediata, e essa chefia imediata já o oriente a retornar para casa. Ele já deve estar fazendo uso da máscara e ele deve retornar para casa preferencialmente em transporte que não seja transporte de massa, pelo risco que você tem da contaminação. Então, isso é uma medida bastante importante. O isolamento, tanto o isolamento pelo afastamento social, como o isolamento da área respiratória por uma máscara, são as duas medidas mais efetivas que a gente tem hoje para evitar a disseminação do vírus. Quanto à vacina, Renê, eu gostaria até de falar alguma Isso, eu coisa ia pedir rapidinho. exatamente agora. Então faço o enunciado da questão. Era para justamente traçar um panorama para a gente das perspectivas de desenvolvimento da vacina. Nós acompanhamos informações soltas, por vezes através da imprensa, mas uma informação muito mais precisa, partindo de um profissional do gabarito da senhora, nos trará uma segurança muito maior. Quais são as perspectivas de desenvolvimento da vacina de forma segura, e não só para que ela fique pronta, né, mas para que também haja tempo hábil para o desenvolvimento no número de doses necessário para imunizar a população, obedecendo, claro, aqueles critérios de privilégio daqueles que sofrem maiores riscos de exposição à doença e, consequentemente, de desdobramentos negativos. Como é que a senhora espera essa fase final de desenvolvimento da vacina e a perspectiva de desenvolvimento do número de doses suficientes para imunizar a população? Isso. Vamos só dar um passo atrás na questão do tratamento. Isso é uma coisa muito importante que a gente não pode sair dessa reunião hoje sem falar. Tratamento para a COVID não existe. Nós não temos nenhuma medicação que tenha sido comprovado cientificamente, e eu amo essa palavra, cientificamente, porque é a ciência que vai lastrear todas as tomadas de decisão quando se referir a desenvolvimento, à saúde, e nós não podemos perder esse norte, doutor Renê. A ciência ela é responsável não só por desenvolver, como assumir a responsabilidade pelo resultado do desenvolvimento. Quando você começa a fazer uso de medicações orientadas de forma que não seja pela ciência, aqueles que orientaram não vão se responsabilizar pelo resultado final. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Gostaria muito de já deixar claro aqui, hidroxicloroquina não serve para tratar pacientes com COVID. Existem trabalhos científicos sérios já, com resultados já divulgados de forma concreta, estudos randomizados, triplo cego, da forma como tem que ser feito um estudo científico, que mostrou a ineficiência e a maleficência da hidroxicloroquina. Então, não serve para tratar e ainda causa males. Então, nós não podemos utilizar essa medicação. Ah, doutora Dielma, mas tem muito médico que está prescrevendo. Nenhum médico é proibido de prescrever nenhuma medicação, mas ele é responsável pela prescrição que ele faz. E no caso da COVID, ele não é prudente que ele diga ao paciente que está tratando o vírus.
está matando o vírus com aquele remédio, porque ele pode estar equivocado na sua orientação. Então, é prudente que o colega médico, e eu falo enquanto médica, que prescreva isso, ele tenha consciência que ele é responsável pelas consequências daquele tratamento, e ele também é responsável pela falsa sensação que o paciente vai ter de estar sendo tratado. Hidroxicloroquina não, azitromicina é um antibiótico fantástico, utilizado há muitos anos, há muitas gerações já, mas ele não serve para tratar o vírus, a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Ivermectina, ainda não temos nenhum trabalho, nem dizendo que é bom e nem dizendo que é ruim. Os trials estão todos em andamento, nós não temos nem mesmo nenhuma publicação off-label, está bem pouco divulgada ainda, porque ainda está em análise. Bom, quanto à questão da vacina, é uma coisa extremamente... Me permita só uma ponderação a respeito disso, só para arrematar essa questão dos medicamentos. Como a senhora bem colocou, não há nenhum tipo de impedimento para que o profissional prescreva aquele medicamento que ele acha adequado para o tratamento do paciente, assumindo naturalmente as responsabilidades, mas também destacar que há um ponto importantíssimo. O paciente ele precisa ser devidamente orientado de que aquele tratamento não é um tratamento cuja eficácia científica é reconhecida, que assegure um resultado positivo de combate àquela enfermidade e que ele está se submetendo a um tratamento off-label, o uso de um medicamento off-label, que pode gerar riscos, e ele precisa consentir em se submeter àquele tratamento que não tem eficácia científica, ciente dos riscos que corre. Então, essa orientação prévia ao paciente, para que o paciente, devidamente munido dessa informação, tenha condição de deliberar se submeter ao tratamento ou não, também é fundamental na construção dessa relação médico-paciente. Mas desculpa a interrupção, a senhora ia falar agora da educação. Não, fantástico a sua ponderação. A única coisa que me preocupa, doutor René, é que nem todas as pessoas são capazes de ter o discernimento diante de uma explicação que um médico faz. Por que eu digo isso? Porque a figura do médico ela ainda é muito vista como o formador de opinião ou o total saber estar nele, entendeu? Então, eu fico preocupada que alguns pacientes eles não conseguem nem entender o que aquele médico está passando, o que aquele colega está dizendo para ele. Eu tenho muita preocupação com isso. Mas, sim, ele pode prescrever assumindo todos os riscos e assumindo conjuntamente o paciente sob a sua responsabilidade. Eu me esqueci de falar, mas não vou passar sem, que nós temos uma medicação que já foi provada, que cientificamente ela realmente comprovada que tem eficácia, que é a dexametasona, para pacientes graves. Porque a dexametasona, como todo corticoide, ela já está em uso por muitos anos já nos pacientes com pneumonias virais graves, porque na verdade ela não trata o vírus, não mata o vírus, não, o objetivo não é esse. O objetivo é diminuir a resposta inflamatória que o corpo faz diante da presença do vírus. Então, ela sim, também ela serve para ser usada na pneumonia pelo novo coronavírus. Mas é um medicamento restrito a pacientes graves, né, que estão internados em UTIs e que precisam realmente fazer uso dessa medicação, para que as pessoas não saiam correndo para comprar dexametasona creme, né, que existe, para poder achar que com isso vão estar fazendo a profilaxia. Fora isso, as medidas são medidas de controle, redução de danos dentro da área da terapia intensiva, que tem sido fundamental. O conhecimento que a gente adquiriu nos últimos 2 meses permitiu que se melhorasse a condução desses pacientes dentro da área de terapia intensiva. Isso é bem importante. Mas vamos lá falar sobre a vacina. Nós temos uma corrida mundial. É uma corrida que mobilizou o mundo inteiro. Eu não só falo de mobilização de pesquisa, é mobilização financeira. Por que eu falo na mobilização financeira? Porque eu vou comentar depois uma coisa que é bem interessante, que deu bastante alívio no meu coração quando eu comecei a buscar essa informação e encontrei. Uma vacina, ela realmente leva muito tempo para ser desenvolvida, né? Entretanto, algumas vacinas, elas partem de um ponto que já está um pouco caminhado, e é o que acontece com a vacina para o SARS-CoV-2, que partiu das pesquisas anteriores que foram inicialmente desenvolvidas para o MERS, que é um coronavírus também, da mesma família, que também provoca doença grave e que tem uma base em comum e que foi possível toda aquela parte inicial ser aproveitada. Isso fez com que a gente desse um salto
né, desse um passinho maior com as perninhas mais longas e permitiu que a gente já estivesse há 8 meses, 7 meses de início das pesquisas, já com uma vacina, 7 vacinas basicamente em estado avançado de teste, sendo que 2 delas já numa terceira fase, já com um número grande de humanos sendo testados. Isso é muito interessante. Entretanto, depois que você diz ok para uma vacina, do ponto de vista da eficiência e da não maleficência, você ainda tem que produzir em larga escala, você tem que distribuir em larga escala e você tem que aplicá-la em larga escala. Sendo que, basicamente, as 2 vacinas que estão à frente, né, que principalmente essa da Coronavac, que é da indústria chinesa com o Instituto Butantan, e a de Oxford, que também está bem avançada, temos mais 2 nos Estados Unidos também bem avançadas, elas, elas desenvolveram uma coisa bem interessante. Há tanta confiança e se assumiu tanto correr esse risco que algumas empresas investiram financeiramente na produção antecipada. Na verdade, a vacina, ela teoricamente, ela está pronta, ela está sendo testada. E à medida que as vacinas, que os testes avançam com sucesso, dá mais um fôlego para alguém dizer, olha, vai dar certo, vamos começar a produzir. Então, a ideia é que no momento que essa vacina seja comprovada cientificamente, que ela é segura e eficiente, eu já tenha uma grande quantidade de doses produzidas. Nesse momento, algumas vacinas já têm 300 milhões de doses produzidas. Espera-se que até o momento ok, vacina ok, eu tenha 2 bilhões de doses produzidas. Se as empresas apostarem muito nisso, é provável que quando isso tudo seja dado ok para a vacina, eu já tenho uma quantidade de doses bem interessante de vacina para vacinar uma quantidade, um percentual grande da população mundial. Com prioridade, claro, para idosos, pessoal da saúde e pessoas com comorbidades. Isso já foi bem discutido com a Organização Mundial de Saúde. Alguém me perguntou hoje, mas Adjalma, e será que o Brasil, a gente não vai ficar lá atrás, né, para receber, conseguir comprar essas doses iniciais? É claro que quem mais investir sairá na ponta dessa corrida para receber as primeiras doses da vacina. Isso é uma coisa que parece bem lógica. Mas o Brasil, ele deu um passinho à frente ao se fazer centro de testagem. Então, essa vacina da China, associada ao Butantan, ela está sendo testada, inclusive vai ser testada aqui na Bahia também, e é provável que, tendo o ok da comissão científica, a gente consiga produzir e já receber essa vacina aqui no Brasil. Mas eu fiquei muito mais esperançosa do ponto de vista de tempo, depois que eu comecei a acompanhar alguns trabalhos já mostrando a produção, mesmo que devagar, mas sempre, à medida que avançam as pesquisas e os testes, dessas empresas que arriscaram o seu capital investindo na produção, porque elas poderiam perder tudo, né? Produzir e daqui a 6 meses a vacina não sair como uma vacina segura. Então, nós temos muitas frentes de trabalho, muitas frentes adiantadas, muitas pessoas empenhadas, porque, como toda coisa que tem relação com a coletividade, ela não vai diferenciar, a doença não vai diferenciar quem é rico, quem é pobre, quem tem bens, quem não tem. Pegou o risco de morrer, de agravar, de ficar bem, é o mesmo para todo mundo, né? Com suas comorbidades ou não, com a sua idade avançada ou não. Então, em relação à vacina, as coisas têm andado bem mais rápido e de forma segura. Para as pessoas também não acharem, essa vacina vai vir para matar as pessoas mais velhas, né? Que a gente tem muito dessa teoria da perseguição, de achar que tudo que é criado na China, fora daqui do Brasil, é para dizimar o povo brasileiro. Então, a gente tem que acreditar que realmente a ciência ela já consegue andar a passos bem mais largos com as tecnologias mais avançadas e que sim, investir nessa parceria com a indústria chinesa, a farmacêutica chinesa, vai ajudar realmente o Brasil. Pena, e eu espero que esse seja mais um ganho dessa questão da pandemia, que a gente aprenda a investir na ciência, que a gente aprenda que dinheiro investido na ciência ele não aparece como em obras, mas ele é fundamental para o desenvolvimento de um país, né? Talvez a gente mude essa consciência também. Sem dúvidas, que a gente entenda que é a partir da ciência que nós desenvolvemos novas técnicas, novas teorias, novas tecnologias. Aí, quando nós falamos de incentivo e de auxílio ao desenvolvimento do trabalho, das pesquisas de pesquisadores junto às universidades, nós não estamos falando de recursos sendo desperdiçados. Muito pelo contrário.
nós estamos falando de investir no futuro do nosso país, no futuro de nossa sociedade. Doutora Djelma, estou felicíssimo, que bate-papo riquíssimo, nosso tempo passou voando, a senhora trouxe assim, informações extremamente preciosas e bastante claras, de muito fácil compreensão, que sem dúvida auxiliará não só a advocacia, mas principalmente a sociedade como um todo, porque eu sei do alcance que esse projeto tem junto à sociedade também. As entrevistas são assistidas não só por advogados e por advogadas. Então, quero reiterar o agradecimento. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela contribuição, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento aqui hoje, nos ensinando um pouco mais sobre a pandemia, sobre como nos comportar e, sobretudo, também nos trazendo um certo alento com informações muito precisas do ponto de vista técnico e esperançosas do que no diz respeito aos cenários, aos passos próximos que estão por vir. Então, em nome da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB Bahia, quero agradecer mais uma vez sua imensa colaboração nesse dia de hoje. Ave Maria, eu que agradeço, estou super feliz. É sempre muito bom conversar com você, pessoa extremamente inteligente, com uma visão ampla de tudo, é muito, muito interessante. Eu gostaria de dizer, doutor René, que eu acredito muito na nossa população baiana. Eu acredito que as pessoas realmente elas têm se preocupado, elas têm participado. Eu vejo pessoas com nível de formação pequeno, pessoas humildes, mas com aquela preocupação, estão ali com a sua máscara, mesmo que a máscara, por pior que seja uma máscara, ela é melhor do que não ter a máscara. E as pessoas assimilaram isso. Eu vejo, às vezes eu vou em algum lugar, tem aquela pessoa, eu vejo um morador em situação de rua com uma camisa amarrada aqui atrás. Tá ótimo. Ele não tem a máscara linda, toda prontinha com 3 camadas, como deve ser, mas ele tem pelo menos 2 camadas de tecido ali sobre o rosto, e ele entendeu que é importante ter aquilo ali. Então, eu realmente acredito na boa vontade do povo baiano, eu acredito que nós vamos conseguir retomar as nossas atividades aos poucos, com responsabilidade. Se precisar que um passo seja dado atrás, nós iremos dar, porque é uma questão de responsabilidade. Eu acredito muito na gestão do nosso prefeito, eu acredito muito na gestão do nosso governador. Eu acho que foi um momento único onde eles juntaram forças para que a Bahia desse certo no sentido do coronavírus, no sentido da saúde da população. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação nesse bate-papo com você, porque eu acredito, sinceramente, eu sou uma prova viva disso, que fora da educação, fora do conhecimento, não temos solução. Então, eu acho que a gente tem que investir. Conhecimento que não é passado, ele não existe. Não adianta eu ter o conhecimento e eu não passar adiante, ele vai morrer comigo. Então, não é interessante. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar passando um pouquinho do que eu sei, da minha experiência aqui com a pandemia do coronavírus. Bom, gente, esse foi mais uma entrevista com o especialista. Recebemos aqui a doutora Djelma Nizarala. Felicíssimo pela imensa contribuição. Muito obrigado por cada um de vocês que acompanhou até agora. E fiquem ligados, porque em breve teremos mais entrevistas, trazendo mais profissionais aqui para compartilhar conhecimentos sobre temas que é de absoluto interesse, não só da advocacia, mas da população como um todo. Então, muito obrigado a cada um de vocês que acompanharam até agora e até uma próxima.